Orgulho e humildade não são apenas palavras bonitas, são forças espirituais poderosas que moldam a sua vida, a sua alma e até o seu destino eterno. Você já percebeu como o orgulho pode te cegar? Como ele te faz resistir à verdade, ignorar conselhos e se colocar acima de todos, como se fosse o centro do universo. E o que dizer da humildade? Muitos confundem humildade com inferioridade ou com se vestir mal. Mas isso é apenas aparência. A verdadeira humildade não é se diminuir, é saber quem você é, reconhecer suas limitações e talentos, e ainda assim escolher servir ao bem e ao outro. Nesta palestra, inspirada nos ensinamentos de Jesus, Maíse Braga nos convida a olhar para dentro da alma e ver que o orgulho é uma prisão silenciosa, e que a humildade é a chave da liberdade espiritual. Não é sobre ter ou não ter. É sobre como você transforma o teu orgulho em força espiritual para amar, perdoar e crescer. Assista até o fim. Essa mensagem pode mudar sua trajetória espiritual. Hoje vamos conversar um pouco sobre dois grandes desafios para a nossa alma eterna: orgulho e humildade. Eu começo, anotei até para ser fiel à frase, com uma frase de Simone de Beauvoir. O livro Todos os Homens São Mortais. Um livro que vale a pena, como todos os livros da Simone, por sinal. Lá está escrito: é preciso muita força, muito orgulho ou muito amor para crer que os atos de um homem têm importância e que a vida vence a morte. E ela, como mulher, conhecia os homens como ninguém. Eu acho interessante que quando as coisas ficam muito difíceis no mundo, as mulheres sempre assumem a postura que, na verdade, sempre tiveram, a de certa forma, conduzir o sentimento, para não dizer o pensamento, dos homens. E Simone de Beauvoir nos lembra que os atos de um homem têm importância, a vida vence a morte, se ele tem força, orgulho ou muito amor. Forças que movem naturalmente o universo. Mas quando nós falamos de orgulho, e as religiões geralmente confundem um pouco a nossa cabeça, porque imaginamos que o orgulhoso e o mal orgulhoso realmente é aquela pessoa que não admite a opinião do outro, que acha que está sempre certa, que acha que os outros é que têm que resolver suas próprias dificuldades, coloca-se acima das dificuldades alheias, e é por isso que o orgulhoso dificilmente aceita um argumento seu. Dificilmente, quase de forma impossível, ele vai admitir que pode mesclar a opinião dele à sua opinião. E ainda que ele esteja errado, e principalmente aí, ele não vai admitir que você aponte o erro dele ou que diga a frase que ele mais teme: eu não disse. Eu não disse que ia acontecer desse jeito. O orgulhoso nunca admite que ele precisar da opinião do outro, trocar pelo menos uma ideia com o outro. Imagine o que Jesus encontrou na época dele, quando Roma dominava o mundo e os senhores de Roma consideravam que não só não podiam ser contestados, como vinham dos deuses, eram herdeiros dos deuses. E aqueles todos que eram considerados inferiores ou vencidos deveriam ser submetidos a eles, os senhores do mundo. E quantos senhores do mundo já não passaram ao longo dos séculos? Todos praticamente terminam da pior maneira possível. Mas até que termine a sua caminhada, causam grandes dores, muitos constrangimentos, para dizer o mínimo. Há uma página do Evangelho psicografada através dos médiuns por Lacordaire em 1863 no Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, o capítulo é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito.
E o título é o título da nossa palestra, do nosso bate-papo desse sábado: Orgulho e Humildade. Não é uma mensagem pequena, é uma mensagem extensa, mas é impressionante como, com mais de 100 anos, a mensagem é tão atual. Como o orgulhoso humilha com palavras, gestos, atos, omissão, indiferença, tudo que está à sua volta. Como o orgulhoso rico, por exemplo, considera que a sua riqueza é um privilégio que Deus lhe concedeu e que as outras pessoas que não têm o seu dinheiro, o seu poder, na verdade, são tão inferiores que nunca seguiram o caminho que ele seguiu e que trouxe tanta prosperidade para ele. Existem orgulhosos horríveis, existem orgulhosos disfarçados, existem orgulhosos que não percebem que devemos sim ter orgulho das nossas vitórias espirituais, de quando vencemos a nós mesmos, de quando conseguimos sair de nós e nos importarmos de verdade com o outro. Não com falácias ou fingindo, mas ali, junto com o outro. Todos nós temos amigos, mas existem os amigos de todas as horas, principalmente das horas difíceis, e existem os amigos que estão conosco só para as horas do riso, para a felicidade. E se há uma época em que nós conseguimos discernir uns dos outros, é a época que estamos atravessando. Eu confesso a vocês que, claro, os amigos de sempre, ao longo de 1 ano e tanto de isolamento, têm estado comigo. Mas pessoas que eu nem imaginava que se importavam com o meu bem-estar não deixam nunca de me telefonar. E eu não tenho celular, nunca tive. Então, o telefone da minha casa não é todo mundo que tem. Mas essas pessoas conseguiram encontrar esse telefone de alguma forma e ligam para saber se eu estou precisando de alguma coisa. Em tempos como esse, meu Deus, você coloca o nome dessas pessoas no seu caderninho dourado, porque não é todo mundo que está se importando, ou que está tendo tempo ou interesse em saber se você está bem. Quando nós falamos de humildade, meu Deus, a coisa fica pior. Eu conheci pessoas que se vestiam de forma muito simples, na nossa época de mocidade espírita, julgando que assim pretextavam humildade. A mesma calça jeans sempre. Ah, eu só tenho 2 blusas. Ou eu só tenho esse tênis que tem anos. Sou completamente desapegado das coisas materiais. As poucas pessoas que eu conheci desse jeito tiveram muitos problemas depois. Porque, na verdade, tudo era da boca para fora. Humildade não é você se vestir mal, podendo se vestir melhor. Não é você pretextar estar sempre disposto ao bem quando você, na verdade, não está. Ser humilde de verdade é algo tão sutil que quando você é humilde, ninguém fica sabendo. Porque é natural que você nunca humilhe o outro, nunca diminua o outro, que procure estar sempre disposto a mostrar ao outro, através da sua palavra, da sua presença, do seu olhar: olha, eu estou aqui, se você precisar. Imagine Jesus, a alma mais perfeita, o governador da terra. Poderia ter nascido num palácio, mas muito pelo contrário. Foi filho de carpinteiro. E claro, Maria, ao perceber desde muito cedo, quando ele ainda era criança, a sua inteligência ímpar, sonhou para ele coisas imensas. E cedo ele fez ver a ela que nada daquilo que ela sonhava aconteceria. Ele tinha vindo para servir. Ele tinha vindo para confortar. Ele tinha vindo para buscar os mais humildes, os pescadores, aqueles que não sabiam nada, nem ler, nem escrever, mas que tinham coração para segui-lo. E eram muito poucos, mas ele sabia que ali depositaria as sementes que trariam o mundo para o que ele é hoje. Obviamente, o mundo que se importa, o mundo que constrói,
o mundo que nós vamos ter que reformar. E como estamos com muito tempo para pensar sobre isso, eu tenho certeza que cada um de nós tem um plano imperdível para tudo que vai fazer depois que pudermos estar juntos novamente. Pudermos nos abraçar, nos beijar. E eu confesso a vocês, é difícil ver pessoas queridas sofrendo perdas de pessoas que partem, vítimas desse vírus, e não poder sequer abraçá-las. Porque isso está proibido para nós por enquanto. Mas é claro que depois que tudo estiver terminado, nós vamos poder fazer de novo todos os exercícios maravilhosos de convivência fraterna que a vida sempre nos propôs a fazer. Humildade, portanto, não é você abrir mão de tudo dizendo: eu posso viver com um fio de água, eu posso viver sem luz, eu posso viver descalço, estarei feliz. Ou dizer a uma pessoa humilde que quase nada tem: você que é feliz, você não tem nada, que felicidade, você não precisar se preocupar com nada. Existem pessoas horríveis que fazem isso. Quem visita pessoas extremamente necessitadas ainda dizem: você não imagina o peso que é ter o que eu tenho. O peso que é ter a família que eu tenho. Eu vejo você sozinho, feliz de você que está só. Certas coisas são horríveis, mas ainda se encontra quem fale. E é claro, isso tem muito a ver com orgulho também. É claro que ficamos satisfeitos quando dominamos alguma coisa, quando fazemos algo muito bem. E é natural que nos sintamos assim. Mas isso não é orgulho vazio. É a satisfação de ter tido um impedimento, uma dificuldade, um bloqueio, seja o que for, e ter superado. Quantas pessoas conhecemos que lutam tremendamente para estudar, por falta de recursos, e é natural que se sintam extremamente orgulhosas e vitoriosas a cada diploma que têm. Ah, não, eu não quis estudar, eu tinha tudo para estudar, mas não quis. Deve haver motivos até espirituais para isso, porque é natural também que nós consigamos e precisemos buscar na nossa vida os talentos que nos são concedidos e saibamos realmente aproveitá-los. Quantas vezes, e isso na doutrina espírita é impressionante como existe. Ah, eu não elogio fulano porque eu não quero que ele fique orgulhoso. Ah, eu não elogio porque isso é uma perturbação espiritual. Essa coisa de elogiar é uma perturbação espiritual. Ora, então você não vai elogiar uma pessoa quando é verdadeiro o seu elogio? Porque isso vai incentivá-lo a continuar. E se você não quiser diretamente dizer que a palestra, por exemplo, foi um brinco, foi uma beleza, diga: como me fizeram bem suas palavras. Como eu precisava ouvir tudo aquilo que você disse. E você que vai fazer a palestra, que terá feito a palestra, com certeza se sentirá preenchido. Toda pessoa precisa, na sua hora fácil ou difícil, de alguém que lhe diga: vamos seguir juntos. Que bom que você pôde me ajudar. E é claro que amanhã, aquele que ajuda poderá ser e precisará, com certeza, ser ajudado. Mas, infelizmente, ainda existe muita gente, inclusive dentro das religiões, que considera que galgar postos com orgulho, até desmedido, é muito significativo. Quando, por exemplo, na doutrina espírita, nós vivemos dentro de uma doutrina que não tem absolutamente hierarquia nenhuma. Você vai se achar poderoso porque você é amigo do presidente do centro? Meu Deus do céu! E olha, já conheci muita gente que se achava o máximo, porque tinha um cargo dentro de uma casa espírita, inclusive fazia muito mau uso do cargo, com determinadas simpatias, antipatias, somos gente. E achava que aquilo era ter poder. As pessoas sempre me acharam maluca, porque eu sempre, desde garota no espiritismo, dizia: gente, ninguém precisa me contar. Eu tenho certeza que em vidas passadas
Eu tive poder de vida e de morte sobre muita gente. Porque eu vou me iludir achando que poder é você ter um determinado encargo, é você estar na frente de uma tribuna, é você ter A, B ou C na sua plateia? Oh, meu Deus, somos crianças ainda, se acreditamos nisso. Nos orgulhar de algo do qual nós somos simples instrumento? Porque quando se fala de espiritualidade, somos sim instrumento. E não só de espiritualidade. Onde quer que você esteja desempenhando seu papel na sociedade, se você pode decidir para que outros vivam melhor, você não foi colocado ali por acaso, não. O acaso não presidiu a sua chegada ali. Você tem responsabilidade, um dia você responderá por ela. Olha, no seu cargo você poderia ter ajudado tanta gente. Você podia ter criado leis. Você podia ter sido nobre e tão digno. Por que você não foi? As pessoas do outro lado da vida vão nos perguntar sobre isso. E não vai haver justificativa, por exemplo, dizendo que eu não quis ser orgulhoso. Não tem jeito. Nós podemos sim fazer muito pelos outros? Façamos. Nós temos mecanismos em nossas mãos, no nosso trabalho, na posição que desempenhamos na sociedade, de contribuir para que as pessoas alcancem facilidades que vão ajudá-las? Vamos a isso. E nem por isso estaremos orgulhosos. Estaremos satisfeitos de termos de alguma maneira contribuído. Porque sempre haverá também quem vai agarrar as oportunidades e quem vai deixar passar. Chico Xavier começou a chorar quando soube que seu primeiro patrão havia morrido na miséria tamanha que não tinha nem mesmo um centavo para ser enterrado dignamente. Ele bateu em todas as casas de Pedro Leopoldo, com seu chapéu na mão, pedindo uma moeda de cada um para pagar o enterro do patrão. E as pessoas indignadas. Meu Deus, mas o Chico é louco. Como é que o Chico se humilha desse jeito? Como é que o Chico está nas casas pedindo uma moeda para enterrar esse patrão dele? E ele chorando contava que o que deixava o coração dele pequenininho era como um homem tão nobre havia morrido sem nada e agora precisava da caridade alheia até para ser enterrado. Chico em momento algum se sentiu diminuído, porque ele também não tinha nada, mas ele estava pedindo às pessoas que haviam conhecido aquele homem, um antigo comerciante, para que ele pudesse ser enterrado. E o Chico dizia que tinha uma dívida de gratidão com ele e morredora, porque o Chico, ainda menino, tinha trabalhado para ele. Por isso, nos sentirmos, por exemplo, humilhados quando alguém nos diz algo que nos fere, sempre vai depender de nós. Porque se essa pessoa usa esse mecanismo para nos magoar, ou ela muda, ou nós vamos buscar outros caminhos. Jesus afirmou: amai os vossos inimigos. Ele não disse que nós deveríamos conviver com os nossos adversários por períodos intermináveis. Mas ele sabia muito bem que era preciso terminar determinados relacionamentos da melhor forma possível, mesmo terminando, porque nós teríamos problemas depois. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Adivinha por que Jesus disse isso? Porque depois que nos separamos da pior maneira possível, reencontraremos oportunamente aquela pessoa da pior maneira possível. A nossa vida de hoje, com certeza, tem muito a ver com isso. Porque os espíritos dizem que, como nós estamos numa fase iniciando uma transição que é do planeta, que é nossa também, nós trouxemos para junto de nós pessoas que evitamos por largo período e que agora têm o nome respeitável de pai, de marido, de esposa, de filho, de neto, e que muitas vezes são indiferentes a nós, embora tenham esses títulos tão respeitáveis de família. Porque foram os que nós desprezamos. E dessa vez, para consertar, trouxemos para tão juntinho. O problema é o juntinho, que às vezes precisa, e sempre precisa, de determinados ajustes.
orgulho dentro de família é complicado. Porque se todos não abrirem mão das suas posições para que haja harmonia geral, vai ficar difícil. Sempre haverá aquele que é o tirano dentro de casa, que vai fingir que é amado, mas na verdade é detestado, e sempre haverá aquele que, oprimido, vai fingir que está tudo bem, até que o caldo entorna, como se costuma dizer. Por isso, uma mensagem de 1860 do Evangelho segundo o Espiritismo é tão atual. Porque aqui Lacordaire fala de pessoas extremamente necessitadas, humildes e sofredoras, que andavam pela rua à míngua e que pensavam: ah, como eu invejo as pessoas que são ricas, como eu invejo as pessoas que têm o que eu não tenho. Mas ele, com sua palavra, conforta essas pessoas, dizendo que nada acontece por acaso, que tudo são lições. E feliz de nós se nós aprendemos as lições. Eu acho que existe uma humildade que nós devemos cultivar, que é a de saber que nós ainda vamos desencarnar mais uma vez nessa vida com mais perguntas do que respostas. Mas que as respostas que nós tivermos sejam altamente produtivas, sejam aquelas que realmente transformem. Porque de fingir, as nossas encarnações passadas com certeza estão cheias. De parecer que somos uma coisa, mas no fundo somos outra, também. Então essa provavelmente é a grande fase de transição, sim, porque mal começou essa mudança, mas nós precisamos ter determinadas coisas definidas de uma vez. Não enrolar, como se diz. Porque com o conhecimento que atualmente temos das coisas espirituais, e o mundo inteiro, de uma forma ou de outra, está em busca das coisas espirituais, porque quem vive na matéria está vivendo depressões profundas, por saber já que a matéria tem um limite e jamais trará a felicidade almejada. Então as pessoas buscam o espiritual, porque chega uma hora que está tudo esgotado. Nós que já temos esse enamorar da espiritualidade, vamos ter que um dia, fora da vida material, falar dos planos que nós tínhamos e do quanto nós conseguimos realizar. E não de uma lista de fracassos que em vidas anteriores eram tão comuns no nosso relato. Deveremos ser humildes, sim, mas humildes com verdade. Olha, eu fui lá, vivi 60, 80, 70 anos, e o que eu trouxe da minha experiência na Terra foi isso, isso, isso. E aí, é claro, os amigos espirituais vão nos lembrar do que nós saímos de lá prometendo. E aí, nos pesos e medidas, nós vamos ver, e se Deus quiser, vamos ver, que esta vida em que buscamos em algum momento o espiritual foi talvez a primeira vida de algum crédito para nós e, com certeza, a vida mais importante que nós tivemos até hoje. As pessoas continuam perguntando muito a todos os espiritualistas, aos espíritas: ah, e esse vírus que não vai embora nunca, é uma grande prova, todas as pessoas que estão desencarnando tinham que desencarnar. Como dizer isso? Se tanta gente está se expondo gratuitamente, se tanta gente não acredita que esse vírus existe até, principalmente as pessoas mais jovens. Ah, mas eu sou moço, se eu pegar não vai me acontecer nada. E infelizmente de semanas para cá vocês sabem, as pessoas que estão partindo têm de 20 anos a 49 anos. São pessoas jovens, sim. E não simplesmente porque não se vacinaram ainda, mas porque simplesmente não acreditam. Cada final de semana é uma lista de festas que não deveriam estar acontecendo e que acontecem. E onde está a racionalidade, o equilíbrio dessas pessoas? Porque a não ser que elas durmam na rua depois que saem de uma festa, elas voltam para casa. E lá elas têm o pai, a mãe, o avô, a avó. Ainda que nada acontecesse com elas, elas não vão contaminar ninguém?
Elas descobriram como não contaminar ninguém? Por isso, meus amigos, orgulho às vezes também é acreditar que nós somos super-homens, que nada vai acontecer conosco, que os outros é que merecem passar pelas dificuldades. E não é nada disso. E nós seguimos ignorando a quantidade de enfermeiros e médicos que já desencarnaram, porque se esfalfaram sem nenhum orgulho, mas ciosos sim da ciência que carregavam, do quanto haviam estudado para salvar vidas, mesmo sem conseguir. Já ouvi muitos relatos na televisão de médicos e enfermeiros chorando e dizendo: nós somos educados e estudamos para salvar vidas. E quando você vê um número imenso de vidas se perdendo, não há emoção que aguente. E é mesmo. Então, olha, por exemplo, dizem os médicos, que os homens têm mais dificuldades de um diagnóstico porque o homem, de tal maneira, é criado ainda hoje para ser forte, para ser o provedor em todos os aspectos, que até admitir que está doente, ele tem dificuldade. Então ele procura menos o médico, ele procura menos um diagnóstico, e está provado no mundo inteiro que as mulheres vivem mais do que os homens, porque elas espertamente se cuidam mais. Na medida do possível, elas procuram mais o médico, elas procuram mais um diagnóstico do que o homem. Para muitos homens, parece uma fraqueza. Isso não é orgulho? Claro que é. E um orgulho absurdo, que vai levar muitas vezes à desencarnação. Porque, como dizem os amigos espirituais, aquilo que você ignora, seja o que for, trabalha contra você. Então, não duvide. Orgulho é você deixar de acreditar que tudo tem que passar pela sua mão, tudo só você sabe fazer direito. É não pedir desculpa, esteja você errado ou certo. Emmanuel dizia a Chico, e eu nunca me esqueci disso, que quando você pede desculpas a alguém que te magoou, o choque da pessoa é tremendo, já vale tudo. Porque a pessoa não é boba, sabe muito bem que foi ela que fez o errado. Mas quando você pede desculpa, a máscara dela cai. Ela pode ficar com cara feia, não vai admitir nunca, vai mudar de assunto, mas vai estar guardado lá. Seu momento em que você foi humilde, mesmo sabendo que o erro tinha partido do outro, você pede desculpas. Ô fulano, você me pegou num dia que eu não estava bem. Vamos esquecer tudo, vamos começar de novo. Isso não é só humildade, não. É simplicidade. É inteligência. É você deixar para trás e nem chegar a pegar um lastro tão pesado, do qual você não vai sentir falta nenhuma. Por isso, mais do que qualquer coisa, mais do que ficar pensando orgulho, humildade, agora eu sou humilde, amanhã eu vou ser orgulhoso, mais do que isso, os valores da alma devem estar conosco. Porque se esses valores estiverem conosco, tudo que nos acontecer, nós vamos driblar. Nós vamos ser como aquele jogador que sai vencendo todos os adversários. Porque haverá em nós as ferramentas para estarmos sempre em equilíbrio, mesmo nas horas mais difíceis, e principalmente nelas, mesmo nas horas de dor, mesmo quando tudo parecer se fechar à nossa volta. Nunca se esqueçam, meninos, onde vocês estiverem, vivendo a situação que vocês estiverem vivendo, ao lado de quem vocês amam ou até ao lado de quem vocês não gostam mais. Nunca se esqueçam que às vezes, na hora mais difícil, no último minuto, surge a mão que não vai nos segurar na beira do abismo. Surge o livro amigo, alguém que nos telefona, alguém que diz: espera, eu estou chegando, eu vou te ajudar. Na última hora, sempre haverá a misericórdia de Deus sobre nós. Tenhamos humildade para esperar por isso. Não tenhamos orgulho nenhum na hora de dizer: meu Deus, me ajude. Aqui estou eu mais uma vez.
Eu não resolvi nada do que eu precisava resolver, mas eu peço, esteja comigo. Segure a minha mão, me aponte caminhos. Tudo isso vai passar, que eu permaneça aqui. Me dê mais tempo para que eu possa promover em mim as transformações que até agora não consegui. Não é fazer jogo duro, nem chantagem, não, com os espíritos. É simplesmente saber que todo o tempo na Terra é precioso demais. Há bilhões de almas que tudo dariam para estar no nosso lugar. E que já sabem que, como a Terra está em transição, não poderão mais voltar. Porque não fizeram nada que pudesse conduzi-las a uma próxima vida mais positiva. Nós que ainda estamos na carne, sofremos a maior das invejas. Inveja daqueles que fora da carne já sabem que não vão poder voltar ao planeta. Vão ter que buscar outros rumos. E muitos foram tão egoístas, orgulhosos e frios que sequer mantiveram amizade com qualquer pessoa que hoje aceitasse recebê-los como filhos. Parece uma tolice, mas até para isso nós precisamos plantar amizades e ter algum merecimento. Por isso, meninos, sei que os dias são difíceis e às vezes ameaçamos desanimar muito, mas vamos respirar fundo, imaginar que teremos uma tarefa a mais. Quando tudo isso acabar, nós vamos precisar viver por todos aqueles que não tiveram essa chance, que não tiveram tempo para receber uma vacina, que não tiveram alguém que os aconselhasse a se precaver, que acharam que dominavam as forças da vida, quando na verdade as forças da vida estão dentro de nós e é aquilo que nós chamamos Deus. Por cada uma delas, nós vamos viver. Então haverá muito a fazer. Haverá muito a transformar. Claro que as horas de desânimo nos ameaçam, mas elas passam, como tudo na vida passa. Esses dias serão lições. Eu estava vendo hoje numa reportagem crianças chegando a uma escola de São Paulo que as recebia depois de longo tempo para uma aula presencial. E os meninos, era uma escola particular, tinha se adequado de todas as maneiras, passando, crianças de 6, 7 anos, passando os pezinhos no tapete especial, passando álcool nas mãos antes de entrar na escola, passando por uma espécie de chuveirinho, com os braços para cima, dando voltas, de máscara todos, para depois entrar no colégio. Sabendo que os horários de recreio são sorteados, que eles não podem chegar perto do coleguinha. Vocês acham que isso não afetará essas crianças para o futuro? Com certeza. Haja terapia para muitos. Mas depois, com certeza, darão valor a todos os cuidados tão esquecidos por nós e que nós passamos a ter, porque a necessidade nos obrigou a isso. A higiene maior, a estar sempre, permanentemente, passando álcool nas mãos, a usar máscara. Por que o Japão tem um índice baixo de contaminação? Porque lá é a tradição deles, é da cultura deles. Não só são um pouco fechados em termos de abraço, de beijo, todo mundo sabe, mas também de usar máscara assim que o primeiro espirro aparece. Então, algo que foi difícil para nós de nos adaptarmos, para eles já estava na massa do sangue. Tudo é ensinamento. Quando você é orgulhoso, no mau sentido, você não vê ensinamento em nada. Você acha que sabe tudo e que os outros é que tem que aprender com você ou ficar calados. Quando você tem a humildade natural, você sabe que cada pedra do caminho vai te ensinar. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Tudo nos ensina. Precisamos que os outros sejam livros em que nós possamos ler de tudo e aprender aquilo que será melhor. Tomara que todos nos tornemos professores
do bem viver, do amar de verdade, do desculpar sem condição nenhuma. Jesus sabia muito bem que ele vinha mostrar caminhos e que seria tão longa a nossa falta de disposição em seguir esses caminhos. Nem por isso deixou de vir. E afirmou: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Porque sem bom ânimo, meus amigos, não dá. Nossos dias não são felizes agora, voltarão a ser. As pessoas não nos compreendem, haverá dias melhores. Amigos nos deixaram, nos decepcionando, não eram amigos como imaginávamos, a vida terá outros amigos. Isso é ter humildade para reconhecer que a vida tem sempre razão. Esse ano, 30 anos que nos deixou num acidente de carro, Gonzaguinha. E ele diz numa de suas músicas maravilhosas: quem não tem e se não tem trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, diz ele na música. Quantas pessoas estão sem trabalho? Quantas pessoas estão com a geladeira vazia? Haverá tanto a fazer, tanto a ajudar, que os anos que ainda nos restam a todos nós, sejamos jovens ou não serão suficientes para todo o mundo que nós temos a construir. E eu proponho a vocês, nesse 1º de maio, Dia do Trabalho, um desafio. Que nós dediquemos nossa vida a desmentir Nietzsche, que afirmou uma vez: o único cristão morreu na cruz. Ele afirmou: o único cristão morreu na cruz. Proponho, meninos, que onde quer que estejamos, nós possamos desmentir Nietzsche. Sejamos cristãos. Não importa a nossa feição religiosa. Sejamos cristãos calorosos, compreensivos, retos, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Se não conseguirmos a boa palavra, fiquemos em silêncio. Se estivermos travados, sem conseguir estender a nossa mão a quem precisa, peçamos às forças do bem forças para seguir na direção do nosso semelhante. Francisco de Assis caminhava certa vez e escutou de longe o badalo de um sino pelo qual, usando no pescoço, os leprosos do século XIII, quando Francisco de Assis viveu, se identificavam à distância para que as pessoas saudáveis fugissem deles. E contam os amigos espirituais que Francisco escutou o barulho de um badalo, sinal de que vinha na direção dele um leproso. Francisco era um homem da sua época. Sabia muito bem que a lepra não tinha cura. E o seu primeiro impulso foi fugir. Mas, num impulso maior, ele segue na direção daquele sino, do barulho do sino. E quando de longe observa aquela figura andrajosa, tomado por amor, simplesmente, ele apressa o passo e vai na direção daquele leproso para abraçá-lo, já que ele mesmo também não tinha nada o que dividir com o leproso. Mas contam os amigos espirituais que, para sua surpresa, quando ele abraça o leproso, era o próprio Cristo que ali estava. E Jesus, num sorriso, lhe diz: Francisco, era só isso que eu precisava. E Francisco cai em pranto, emocionado, ao reconhecer no mestre a figura que ali estava à sua frente. Ele vencera, naqueles passos que dera,
na direção da figura leprosa o último preconceito que ainda possuía, que era o medo de ficar doente. Por isso, meus amigos, o medo não é bom conselheiro. Entretanto, às vezes preserva nossa vida. Nós precisamos estar em contato com alguém. Não deixemos que ninguém sem máscara nos humilhe. Vamos de máscara, vamos usá-la assim, bem apertada no nosso rosto, com todo cuidado. Vamos deixar que ela faça parte do nosso vestuário e vai fazer por muito tempo. Provavelmente, quem sabe, até o final desse ano, nós ainda estejamos comemorando o Natal em pequenos grupos e ainda de máscara. Porque será preciso essa disciplina até que, como tudo que a humanidade já venceu, esse vírus também seja vencido. E nós estejamos prontos para, como sempre a humanidade faz, recomeçar. Com o orgulho maior de sermos, enfim, mais fraternos. Enfim, algo que atingiu o mundo inteiro, que ainda vai levar muita gente, mas que vai permitir que nós, meu Deus, finalmente tenhamos olhos para o outro de verdade e, sem dúvida, nos importemos de verdade. E mais do que nos importar, tenhamos o orgulho de afirmar que depois de tudo isso, da solidão, do afastamento, do medo que nós tivemos e temos ainda, nós possamos simplesmente ser irmãos uns dos outros. Que o único cristão não seja Jesus, sejamos todos nós. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que até o nosso próximo encontro muita coisa boa nos aconteça. E que, se não forem coisas boas, nós peçamos as forças do amor que nos apoiem para ultrapassar as nossas lutas, vencer tudo que vier e traçar um destino de luz para todos nós. Que Jesus nos guarde onde quer que estejamos, que nos abençoe para que possamos abençoar e que, unidos em pensamento, nós possamos, até o nosso próximo encontro, fazer todo o bem que for possível. O que você acabou de ouvir não é apenas uma reflexão. É um chamado divino para viver de forma diferente. O orgulho pode te iludir com falsas vitórias. Mas ele te isola da verdadeira essência do amor. A humildade, por sua vez, não te diminui. Ela te liberta para amar mais, servir melhor e crescer espiritualmente. Jesus nos ensinou que, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Ele não prometeu vida fácil. Ele prometeu transformação profunda através do amor, da compaixão e da humildade. Quando você escolhe humildade, você escolhe ver com os olhos espirituais e não apenas com os olhos egóicos. Você escolhe ouvir em vez de falar. Você escolhe amar em vez de julgar. Você escolhe servir em vez de ser servido. E isso tem um poder transformador. Muda você, muda suas relações, muda sua família, muda sua comunidade, muda o mundo ao seu redor. Se essa mensagem tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa nos comentários o que essa reflexão despertou em você. Inscreva-se no canal para mais conteúdos espirituais que elevam a alma, acendem a esperança e fortalecem a fé.